aqui é o Biocast e esse é o nosso primeiro episódio. Para apresentar, sou eu, Samuel, e para me acompanhar tem... Samara ou Sami, como vocês preferirem. E a gente vai falar sobre veganismo e como ele está relacionado com a nossa cultura e com a natureza em geral. A gente trouxe dois convidados, Luana. Então, meu nome é Luana, eu tenho 22 anos, eu tô no nono período de Ciências Biológicas na UPE, ICB Recife. Deixa eu ver. Eu trabalho atualmente, além de estar estudando, eu trabalho com a venda de comidas veganas, então eu sou tipo uma mini empresária. Eu faço tudo em casa. Produzo, vendo pelo Instagram as comidas que eu faço. E eu sou sagitariana, pra quem gosta de signos. E eu acho que é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de basicamente estar com os meus gatos e cozinhar. E deixa eu ver. Eu gosto muito de ler sobre plantas também. E é isso. E Pablo? Oi, meu nome é Pablo Hammer, eu moro em São Paulo e eu tenho 17 anos e, bom, eu quero ser comissário de bordo. Eu estou fazendo um curso na cidade de Santana, aqui em São Paulo, e é isso. No episódio de hoje, teremos uma discussão entre nossos dois convidados, lembrando sempre que não há um certo e um errado, será uma demonstração de opiniões diferentes, num debate saudável. Eu serei o mediador, enquanto Sami trará perguntas feitas por vocês em nosso Instagram. Então assim, se houver alguma pergunta mais agressiva, não é culpa nossa, beleza? É de vocês. E assim, a gente vai conversar sobre o tema veganismo na sociedade atual. Então, primeiro eu acho que a pergunta mais clichê que tem, né? Que muitas das pessoas quiseram saber sobre isso é: Luana, por que você resolveu se tornar vegana? Quando quiser. Certo. Eu vou tentar fazer um resumo breve da minha saga, assim, isso. Então, começou a partir dos meus 12 para 13 anos. Nessa época, eu tive um professor que ele me influenciou bastante. Tipo, ele trouxe o tema para a sala de aula, falou que estava parando de consumir carne. Eu acho que, como toda criança, sempre tive muito contato, sempre gostei, tive muito contato com animais, sempre tive animal de estimação. Então, foi algo rápido, assim, para mim de fazer essa ligação. Então, foi nessa época que eu parei de consumir carne vermelha. E aí, tinha toda uma preocupação na minha casa em relação à minha alimentação, minha mãe preocupada, a questão dos nutrientes que sempre vem. E aí, não me deixaram parar de comer os outros tipos de carnes, então continuei consumindo carne de frango, peixe e leite e ovos normal. Isso até os meus 16 anos, 17, que foi quando eu descobri mais sobre o movimento vegano. Foi a partir, principalmente, de documentários. Então, eu assisti um deles, tipo, tem vários. Eu assisti Cowspiracy, que tem na Netflix. E depois de não ter conseguido assistir nem 20 minutos, porque eu já estava morrendo de chorar, eu decidi que eu ia fazer a minha transição e parar de consumir peixe. E foi nessa época que eu parei de consumir frango e peixe. E aí eu acho que em questão de meses eu parei com os ovos e o leite. Mas o motivo, eu acho que, a ser bem franca, começou mesmo com essa dor, essa, essa vontade de não querer estar fazendo parte de matar animais. Basicamente assim que começou. Depois de uns anos pesquisando, e aí conheci pessoas veganas e fui para movimentos e coisas, que eu descobri as outras vertentes do veganismo, que é muito mais do que apenas isso. Então, depois se tornou uma parcela bem importante da minha vida, que não era só sobre
o que eu ia comer ou não. Que é isso. Perfeito, muito obrigado pelo seu relato. Ai, obrigada. Agora a gente tem uma pergunta direcionada a Pablo. Por favor, Samara. Então, a gente queria saber qual é a sua opinião a respeito do veganismo em geral. Ah, em geral, eu acho que o veganismo é uma coisa boa. Eu não tenho nada contra a ideia do veganismo e tal. E, inclusive, eu já parei para pensar algumas coisas já parei para pensar algumas vezes em tentar ser vegano. Só que eu acho muito complicado para mim e também acho que por uma questão financeira que comer alimentos assim diferentes, certas vezes acabam sendo mais caros. E, e eu também eu acho que eu gosto de comer carne, eu acho que seria difícil parar, mas algum dia eu penso em tentar dar uma parada e não tanto carne, quanto outros derivados de animais no geral. Eu acho bem legal, tipo, por ele estar aberto a pensar diferente, tipo, saber o que realmente poderia significar na vida dele e dar essa oportunidade mesmo. É interessante. Vamos agora para umas perguntas mais específicas sobre o veganismo para a Luana. E aí eu vou deixar mais livre para Samara e Luana fazerem um bate-papo. Pode começar. Pronto. Pronto. Que Então, a gente sabe que isso é um grande problema no veganismo. E muitos dos nossos seguidores pediram para você falar sua opinião a respeito de como lidar com o elitismo do veganismo. o elitismo em relação à alimentação ou em Também acho relação que a tudo? produtos em geral, né? Então, eu acho que isso é um problema de como começou a disseminação do veganismo, sabe? Por começar, foi um movimento bem europeu, bem branco. Então, veio muito com a onda da alimentação, só depois veio mais com essa onda da política. E aí, vivemos em um mundo capitalista, então muitas marcas acabam se aproveitando do que o veganismo significa e se aposta disso de forma elitista, realmente. Tipo, coloca tags verdes, é o famoso greenwashing. Tipo, coloca tags verdes nas coisas, falando como se aquela coisa fosse super limpa e sem poluição e tal, e não é nada disso. E aí se apropria desses valores que o veganismo significa para como é que eu posso dizer? Para justificar porque tudo é tão caro. Eu acho que vem muito disso. E, assim, e outra coisa, outra corrente também é que muitos dos produtos veganos acabam se encaixando até para pessoas alérgicas. Então já é um público com alimentação mais cara. Tem esse fato também. Outro ponto também é que, assim, os insumos de origem animal são sim mais baratos do que muitos dos insumos que se usa dentro da cozinha vegana. Assim, quando eu falo de cozinha vegana, tipo, bem específica, tipo, alimentos sem contaminação de ovos, alimentos sem contaminação de lactose e produtos sem glúten, coisas assim, realmente mais caras. Mas quando a gente considera o que pelo menos eu como todos os dias na minha casa, o diário, o arroz, o feijão, a macaxeira, tapioca, não dá para comparar com 1 quilo da carne, sabe? Ou se eu comprasse queijo toda semana, se eu comprasse, sei lá, presuntos e coisas. Não dá para comparar com a alimentação, com o custo da alimentação que eu levo hoje. Realmente bastante, fica bastante diferente. Então, muitas pessoas dentro do veganismo é, tentam demonstrar esse veganismo popular. Se quiser, eu posso citar aqui alguns nomes e alguns Instagrams de pessoas que mostram isso no dia a dia delas.
pessoas periféricas, negras, que mostram como se alimentar de forma muito acessível e sendo veganas e nutritiva. Então, tem sim, tem esses dois lados dentro do veganismo. E eu acho que a cada vez mais está se tentando mostrar que é um movimento menos elitista e mais popular e acessível do que a gente acha, o que a gente faz no imaginário mesmo. Pronto. Aí eu acho que essa segunda pergunta se liga muito com isso que você falou na primeira, porque muita gente perguntou como assim achar produtos veganos no mercado, que muitas vezes são muito caros, às vezes não é possível encontrar em todos os lugares. Então essas pessoas pediram Sim. algumas dicas para poder entrar no movimento vegano e não terminar desistindo por conta desses assim problemas, Uhum, dessas dificuldades. sim. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é realmente avaliar como ela está se alimentando no momento. Tipo, antes de tudo. Saiba o que realmente você está comendo no seu dia a dia. E aí separe quais são as comidas que realmente você compra diretamente no mercado, que são o quê? Ultraprocessados e processados. Porque quando a gente fala de uma ida ao mercado, por exemplo, quando eu vou especificamente ao mercado, o que eu compro basicamente são os grãos, ou seja, feijões, arroz, sei lá, farinha, cuscuz, tipo, coisas que eu vou cozinhar ainda. Tipo, eu não compro produtos já prontos. Tipo, entendeu? Tipo, não são. Eu não compro um pacote de biscoito, tipo, treloso, assim. Porque se você quiser saber se o produto é vegano, é basicamente ler o rótulo dele. Se não tiver produtos de origem animal, é um produto vegano, tipo aquele produto. Tipo, por exemplo, o Oreo, o biscoito Oreo. Ele, na íntegra, ele é um biscoito sem ingrediente de origem animal. Se você for ler os ingredientes dele, não tem nada de origem animal. Mas o que é que a empresa do Oreo significa? Significa que, tipo, eles podem não colocar, sei lá, soro de leite, que é o resto da produção de queijo, no biscoito deles, mas eles usam leite num monte de produto e, tipo, e eles vendem isso, e eles fazem propaganda disso. Então, você está colocando no final o seu dinheiro nisso. E a sua arma mais poderosa, eu acho que dentro do movimento capitalista, é você saber onde você está colocando seu dinheiro. Então, tipo, só tem essa consciência. Ter a consciência de onde eu estou investindo o meu dinheiro. Tipo, para onde é que ele está indo. Tipo, o que é que ele vai influenciar lá na frente, entendeu? Então, se você puder escolher uma alternativa com redução de danos de alguma forma, que seja mais, assim, que se alinhe com você, escolha ela. Por isso. E eu acho que dicas para dar no mercado é justamente essa, tipo, primeiro avalie como está a sua alimentação, qual a sua necessidade. Pode até fazer uma planilha, sei lá, de custos que você tem e ir comparando e substituindo aos poucos. E realmente conhecendo os produtos, não e simplesmente, tipo, na onda da galera que diz, ah, compre isso, compre aquilo, você, para ser vegano, você tem que comprar isso, e você tem que ter uma lentilha um hambúrguer de lentilha que vem não sei onde, e você tem que provar não sei o quê, tipo, não é nada a ver com isso. O que o veganismo preza é bem longe disso, tipo, a parte é porque a gente se liga muito à alimentação por ser tão cultural. Mas eu acho que no final, quando você se acostuma, a parte mais fácil vai ser a alimentação. Sério. Tipo, quando realmente você já criou aquela rotina, você já sabe o que é que o seu prato como vai ser, e você realmente desfruta daquilo, a alimentação vai ser o mais tranquilo. Tem outras coisas bem mais difíceis de lidar, na real. Pronto. Então, agora a próxima pergunta já é um pouco mais pessoal. As pessoas queriam saber como foi a sua transição e o que você considera que é mais difícil, assim, a barreira mais difícil de ser quebrada para poder virar vegano. Certo. É,
Querem saber como foi a minha transição primeiro? Sim. É isso. Tá. Então, como eu já tinha falado no início, foi realmente assim, acho que quando a pessoa tem uma ideia na cabeça e aquilo parece o certo pra ela, pelo menos, tipo, o que eu imagino que a gente vai tentar ao máximo fazer aquilo. Então, no início foi muito isso. Tipo, eu só queria saber mais informações do que estava acontecendo. Eu não queria estar alheia ao que estava acontecendo. Então, foi um processo bem rápido, poderia dizer assim. Não, tipo, mudar a alimentação tão, assim, de forma drástica, porque eu comia frango, peixe, ovo, e leite, e aí tirei tudo de um dia, não de um dia para noite, mas de um período curto de tempo. Então, sim, meu corpo sentiu, é claro, eu passei 15 anos da minha vida me alimentando de uma forma e eu não posso achar que do dia para noite eu vou me alimentar de outra totalmente diferente e o seu corpo não vai sentir. Agora, sim, o negócio é conhecer. Conhecer é como eu falei, de novo, conhecer as suas necessidades de que as, como é, a sua rotina, a quantidade de vezes que você precisa se alimentar no seu dia e realmente pesquisar sobre o assunto, tipo, saber quais são as fontes de alimentos nutritivos, de oleaginosas não, de leguminosas para você manter aí suas taxas em dia. Mas de qualquer forma, o meu corpo sentiu, eu sentia muita fome, eu queria comer o tempo inteiro. E eu acho que isso, assim, comparando com outras pessoas que eu conheço, isso também aconteceu, porque basicamente é porque você está ingerindo uma quantidade de açúcar e calorias muito, muito menor do que você consumia antes, porque todas as carnes já têm gordura embutida, ela já tem gordura nela. Quando você para de comer, sei lá, biscoitos e salgadinhos e coisas. Então, é a carga de carboidrato e de açúcar que você tira do seu dia. Então, eu acho que o corpo sente é realmente essa diferença de calorias. E aí, depois, eu acho que um processo de um mês, eu já fui estabilizando. O meu peso não mudou muito, ficou realmente bem estável. E, e deixa eu ver o que seria mais difícil no processo. Eu acho que pra mim o mais difícil foi realmente o julgamento das pessoas. Eu lembro que quando eu comecei, eu acho que eu tava no terceiro período da faculdade e muita gente tirava onda o tempo inteiro. Tipo, não é como se isso fosse abalar, mas como eu falei, comer é cultural e a gente tinha aquele momento de comer todo mundo junto. Então, todo dia fazendo as mesmas piadas era um negócio cansativo de ter que estar respondendo, tipo, é legal porque as pessoas têm curiosidade, mas ficar sempre tendo que fazer um posicionamento sobre isso, do porquê e o quê e como, você é um alienígena, o que é que você tá fazendo? Tipo, fica cansativo, depois eu fui me acostumando. Em casa também, meus pais ficavam bem preocupados, então, assim, acostumar as pessoas foi um processo. E em relação às comidas, eu acho que. Deixa eu ver. Eu não diria nem que o mais difícil de parar de comer, mas o mais difícil de tentar substituir totalmente seria o queijo. Não sei se a pergunta era para saber o item mais difícil de substituir, mas o queijo é bem difícil de substituir porque não é tão fácil de reproduzir, mas tem como fazer muito melhores veganos, porque não vai estar vindo de não vai estar vindo de um leite que não deveria ser nosso, então acho que só por esse motivo já ajuda bastante. Mas sim, eu acho que o queijo, por conta da questão do vício, por ter toda uma questão, toda uma corrente de que o leite é viciante, dele liberar alguns hormônios no cérebro de prazer, e aí você fica viciado em produtos com leite. Então, foi meio que uma desintoxicação. Realmente, eu senti uma desintoxicação quando eu tava parando de comer queijo. Tipo, eu lembro que eu fui num aniversário, eu fui no casamento e tinha uma mesa de queijos e eu fiquei tipo, meu Deus do céu.
que é que tá acontecendo aqui? Eu tô com vontade. Tipo, eu estava com vontade, eu estava aceitando isso, mas, tipo, eu sabia que era muito de uma gula mesmo. Tipo, não era como se estivesse com fome nem nada. Era um negócio, tipo, sei lá. É o que as propagandas usam pra você ficar aficionado por queijos e tal. Que é a questão do vício mesmo. Mas é isso. É tipo vício em açúcar, vício em nicotina. Eu acho que é uma coisa do tipo. Certo. E, inclusive, essa questão que você falou, eu não sou vegana, mas eu sou vegetariana. Uhum, E essa questão que você falou de que sim. as pessoas estão sempre tirando onda, sempre falando pra você que você tem que comer aquilo, isso é sempre muito Uhum, chato. Foi uma coisa que também me deixou muito desestimulada logo quando eu comecei. sim, total. Pois É é. complicado. Tipo, acontecia das conversas que, assim, principalmente entre amigos, começava com uma piada, mas aí quando a gente começava a conversar, alinhava, tipo, parava de falar, tipo, realmente ficava de boa ou apoiava. E as pessoas que não apoiavam, que ficavam, tipo, não sei nem se achando ruim. Eu via muito, eu pensava muito que era algo do tipo, de achar que eu estava querendo impor isso pra alguém, mas, tipo, não era de forma alguma. Então, a próxima pergunta é um pouco mais relacionada à área da saúde. Então, eu não sei se você Uhum, poderia, tipo, responder, tipo, por não ser uma nutricionista, né? Mas uhum, acho que você pode dizer em relação à sua opinião, porque muitas pessoas perguntaram quais vantagens e desvantagens para a sua saúde e também se sim. tem alguma contraindicação da dieta vegana, tipo, seja em relação à Uhum, idade ou algum outro fator que possa interferir se alguém quiser virar vegano. tá. Essa questão é bem longa. Tá, bora lá por parte. Vantagens. As vantagens, além de você estar contribuindo para não consumir animais e diminuir uma carga enorme de consumo de água e tal. A outra vantagem para a sua saúde, mais especificamente, para mim, foi muito da disposição do meu corpo, de ficar mais leve. Eu tenho gastrite, então melhorou bastante depois que eu parei de comer carne e derivados. Muitas coisas mudaram, na verdade, tipo, eu tenho alguns, assim, em questão de acne, em questão das cólicas da menstruação. Eu achava que era uma coisa, tipo, que não tinha nada a ver, mas, tipo, falando com outras pessoas, isso pareceu, tipo, apareceu bem claro, como uma repetição mesmo, com várias mulheres que eu conheço, que várias coisas no corpo mudaram após parar o consumo. E eu acredito que seja muito, não só a questão de energia, de você não estar compactuando com, tipo, uma vida de sofrimento daquele animal, mas também de tudo que vai nele, tipo, da, da carga de remédios que eles tomam para se manter ali, antibióticos e alimentação, toda com soja transgênica, milho. Não condenando o milho e soja transgênica, mas tem influência de estar só consumindo aquele tipo de alimento, sabe, para o corpo do animal. Deixa eu ver mais. De tirar o leite e o ovo, eu acho que diminui bastante a quantidade de gordura da sua alimentação. Eu acho que, para alimentação, menores níveis de colesterol, você vai estar consumindo. Você tem que sair da sua zona de conforto dos alimentos que você come normalmente. Então, você vai estar naturalmente consumindo mais vitaminas, mais fibras, mais. é, mais nutrientes diferenciados que você não ia consumir quando você se mantém com aquela dieta que a gente já conhece desde pequena. Sobre as desvantagens, eu pontuaria assim, por não ter nenhuma fonte de origem vegetal da vitamina B12, seria uma desvantagem, porque a gente tem que consumir ela da forma de cápsula. Mas assim, a vitamina B12 que que eu consumo, pelo menos, ela é produzida por bactérias, né, em laboratório,
E assim, uma vitamina bem de fácil acesso, tipo, não é nada, não é caro, não é nada muito caro, tipo, é realmente uma coisinha que eu compro na minha feira do mês e que eu vou ter lá. E não é um investimento absurdo, é fácil de encontrar. Em várias farmácias você encontra a vitamina B12 para suplementar. Porque realmente não tem vitamina B12 em alimentos que não sejam carne animal, realmente. Para pessoas vegetarianas também tem esse problema, porque não tem vitamina B12 em quantidades suficientes em leite e ovos. Só tem realmente nas carnes. E muitas pessoas que consomem carnes precisam suplementar a vitamina B12, porque é uma questão muito de absorção. É uma questão de absorção intestinal mesmo, por isso que tem que ficar de 6 em 6 meses, tem que fazer lá o exame, pede para o médico testar a sua vitamina B12 para ver lá como os níveis estão e ir monitorando mesmo, porque apesar de a gente precisar de pouca durante o dia, a falta dela tem consequências, assim, como de todas as vitaminas. Assim, pontualmente, eu acho que seria a maior desvantagem mesmo do veganismo, é ter que fazer a suplementação, mas não é nada muito absurdo, é simplesmente tomar uma cápsula da vitamina B12 por dia mesmo. E qual foi os outros pontos da pergunta? Se tinha alguma contraindicação, tipo, seja em relação à Sim. idade, se tem alguma idade máxima que você possa fazer essa Uhum. transição, ou algum outro fator Sim, que faça com que você não possa ser vegano. entendi. Assim, até onde eu sei de informação, pode se tornar vegano a sua vida inteira. Aliás, várias mulheres que são veganas têm gestações veganas, então os filhos nascem veganos e continuam assim. Continuam até o momento que eles podem escolher, que eles decidem escolher se vão continuar veganos ou não. Mas eu não acompanho muito sobre o assunto de gestações veganas e de crianças veganas, porque eu acho que não é uma coisa ainda que entrou no meu âmbito de saber ainda, mas de longe, assim, o que eu sei, assim, conheço algumas pessoas que é um processo, tipo, realmente de acompanhamento com a nutricionista para fazer realmente esse teste de como tá, se tá tudo certo, como de todo pré-natal tem que fazer normalmente e continuar tudo normal. Contraindicação, assim, eu sei que realmente para algumas pessoas tem condições, assim, de absorção de ferro, de proteínas que acabam fazendo com que manter uma alimentação totalmente vegana seja complicado. Mas são casos, tipo, bem específicos, sabe? Tipo, não é uma coisa, assim, que acontece com naturalidade. Pessoas que têm problemas de absorção intestinal, algum problema no estômago, alguma redução, alguma coisa desse tipo, pode ser que sim, que seja maléfico, mas não pelo fato de estar comendo vegetais em detrimento de carne. É só porque a carne é mais fácil de você tirar os nutrientes da carne. Certo. Então, acho que agora vai ser a última pergunta que é só direcionada a você. E seria uma opinião sua de... Você acha que o veganismo é o futuro da humanidade? Tá, calma. Essa pergunta. Então, isso não é uma coisa que veio de agora, tipo, faz um tempo que eu reflito sobre isso. No começo, acho que no meu primeiro ano de veganismo, era assim, pra mim, era a resolução das mazelas do mundo, sabe? Tipo, eu acreditava que realmente era a causa das causas. Não que não seja, porque o que o veganismo defende é realmente muito genuíno, tipo, eu diria que é até distópico, tipo, o que ele aparenta ser, mas quando a gente vê de outros olhos, como é que eu posso explicar isso? Tipo, o que ele realmente defende é o fim das opressões. É que que os humanos possam se equiparar
com todos os seres vivos que estão na Terra. Então, assim, é um pensamento super genuíno. E eu acho que isso pode vir, sim, com esse futuro da Terra. Tipo, eu acho que esse pensamento tem que ser perpetuado, mas eu não acho que seja a cura de tudo, sabe? Perfeito, Ana. Obrigado pela sua contribuição, por contar a sua história. Então, depois de a gente ouvir as respostas individuais de Luana, vamos fazer algumas perguntas diretamente para Pablo. E vai ser do mesmo estilo, um bate-papo entre Samara e ele. E também, assim, se Luana sentir à vontade, ela pode fazer alguns comentários. Então, pode começar, Sam. A primeira pergunta é, sim, mesmo tendo escutado tudo que Luana disse, por que você ainda não gostaria de se tornar vegano ou vegetariano? Assim, não é uma questão de que eu não gostaria de me tornar vegano ou vegetariano. Inclusive, eu me interesso um pouco no assunto. Eu só acho que para mim, desde a minha infância, sempre foi algo muito comum para mim, conviver com animais e conviver com alimentos derivados de animais e comer animais, inclusive. Mas eu acho que eu já me interessei no assunto, eu só não corri atrás. Mas eu me interesso e eu acho super saudável, super. Ai, não sei. Tá bom, entendi, Entendeu? entendi. Tá, enfim, queria saber se você sabe como é o tratamento que os animais recebem nas fazendas e nos lugares que eles ficam para depois se transformarem. Transformarem não, seriam abatidos para a gente poder consumir. Assim, eu acho que trabalhar com açougues e abatedouros realmente é um ambiente de trabalho muito forte. Eu acho que para uma pessoa conseguir trabalhar no local desse, ela meio que tem que ter não tipo ter um preparo psicológico, mas a pessoa tem que ser emocionalmente forte. Por exemplo, eu acho que eu conseguiria comparar a pessoa que trabalha no açougue com a pessoa que trabalha no necrotério. Um dos seguidores mandou um relato dizendo que uma vez o pai dele comprou um porco inteiro e assou e botou na mesa e ninguém quis comer porque associou aquela carne ao animal. E quando tá apenas como um pedaço, todo mundo come, ninguém liga, assim. Desculpa falar, mas é porque a próxima pergunta é justamente sobre isso. Que, tipo, essa coisa das pessoas não relacionarem ou aquele pedaço de carne a um animal. Ele tá perguntando se você já viu um animal sendo abatido, já abateu ou teria coragem de abater um animal depois e comer. A minha família, por parte de pai, tem um sítio aqui em São Paulo, numa cidade chamada Jacareí, que lá eles criam alguns animais. E eu já ouvi o meu tio falar, eu vou lá pegar o porco para preparar para o churrasco de amanhã. Eu já ouvi uma frase nesse estilo, sabe? E isso me perturbou um pouco quando eu era menor, mas faz tempo eu não sei direito como reagir a isso, eu não sei como eu reagiria agora. Era só para situar mesmo. Então, eu não sei se você, Pablo, eu acho que não, concorda com essa linha de pensamento, mas eu sei que muitas pessoas que comem carne se sentem ofendidas quando vem, por exemplo, um churrasco com fruta, ou então um hambúrguer feito de feijão. Inclusive, tinha até um projeto de lei, uma época, pedindo para ser proibido falar, por exemplo, salsicha vegana, teria que encontrar outro nome para isso. Eu queria saber qual é a sua opinião em relação a isso. Eu queria dizer que eu nunca ouvi falar nessa questão que você, nesse projeto de lei que você falou. Eu achei um absurdo isso. Deve ter sido o Bolsonaro, com certeza. Eu, eu achei um absurdo essa ideia de projeto de lei, mas assim,
eu não tenho nada contra o movimento vegano, nada do tipo, mas eu já ouvi comentários, sim, sobre churrasco de fruta, sobre essas coisas que você falou, porque a minha família, ela gosta muito de fazer churrasco, então, tipo, geralmente esses encontros de família, essas festas de família, sempre tem churrasco, pode ser Ano Novo, Natal, São João, sempre tem churrasco envolvido. E as pessoas adoram fazer churrasco, enfim. Mas eu também vejo muitos memes na internet sobre meio que ridicularizando essa ideia de fazer churrascos veganos, churrascos vegetarianos, mas eu não acredito que a ideia desses memes, dessas postagens seja ridicularizar o assunto. É mais para fazer uma zoeira, mas para fazer uma brincadeira que é como a maioria dos memes, essas piadas na internet são. Então agora já é a última pergunta. E seria, acho que só para Pablo mesmo. Você concorda que a redução do consumo de produtos sendo alimentícios ou não, mas que sejam de origem animal, vai trazer mudanças positivas para o meio ambiente, para o mundo em geral? Sim, eu acho que a redução de alimentos e da produção de produtos de origem animal trariam benefícios para o mundo. Sinceramente, eu não sei se é verdade, mas eu já li alguma coisa dizendo que os gados, eles produzem muitos gases que atuam no efeito estufa, alguma coisa assim. Alguém sabe explicar se é verdade ou se isso realmente acontece? Deixa eu ver. Vamos começar então pelo metano. O metano é um gás 4 vezes mais poluente do que o CO2. Então, e as vacas, quando fazem a digestão delas, elas liberam metano. Não só as vacas, porcos também liberam e galinhas também em menor quantidade. E aí o que acontece realmente por ter esse gado tão volumoso, que juntando isso tudo realmente fica um grande impacto, entendeu? Na natureza de liberação de poluentes. Sim, quando você para comparar com a quantidade de gado, assim, de animais que existem no mundo inteiro, né? Você está dizendo. Exato. Certo. E não só isso, aí a gente pega também a questão do desmatamento para criação de não fazendas, para os locais mesmo, de onde Locais de se cria, tipo, pasto, os locais coisas de nesse pasto, certo. exato. Uhum. Porque assim, o que é que eles se alimentam? A alimentação dos animais é feita de grãos e os grãos de soja e milho. E esses grãos de soja e milho são o quê? De grandes monoculturas. E essas grandes monoculturas precisam de grandes espaços. Então, para alimentar eles, precisa desmatar. Para criar eles, precisa desmatar. Então, fica aí esse grande impacto do desmatamento. A Amazônia tem vários clarões para comportar esse gado, certo? Sim. E primeiro você para de dar dinheiro para a galera que tá fudendo o mundo. Eu não sei se eu podia falar palavrão, mas você tá parando de dar dinheiro para grandes corporações que estão só explorando pessoas e animais e você, porque você tá fazendo parte daquilo. E, tipo, você acaba saindo dessa bolha, sabe? Do consumismo e de que agro é pop, agro é tech, porque agro não é nada disso. O agro é realmente muito maléfico. Tipo, tentam implantar essa ideia na cabeça da gente, principalmente dos brasileiros, porque a economia da gente é baseada na agropecuária, de Sim. que é isso tudo que a gente tem e a gente tem que valorizar isso e acabou-se, tá ligado? Tipo, não existe mais nada que o Brasil pode ofertar para o mundo que não seja carne. E é isso. Eu fugi Sim. demais, mas é isso aí. Certo, então a seguir a gente vai fazer uma pergunta que vai ser direcionada aos dois. E uma pergunta que a gente quer escutar os dois lados e causar um debate. Formar um debate. Pronto. Então,
Vocês acham que veganos são superiores de alguma forma? Seja, tipo, eles se sentirem superiores, ou, tipo, as pessoas de fora verem eles de maneira superior, ou algo assim? É, assim, eu não acho que. Não de forma generalizada, assim. Eu acho que realmente tem algumas pessoas que fazem meio que tumulto na internet por coisas diferentes. Porque, assim, eu acho que veganismo é uma coisa diferente. Tem poucas pessoas, eu mesmo não estou habituado a. Eu não conheço muitas pessoas que sejam veganas, eu não conheço muito sobre o real movimento veganismo. Mas não de forma generalizada, mas eu acho que tem algumas pessoas que gostam de querer prevalecer, assim, tipo, querer se exaltar. Mas não pelo fato de ser, de ser vegana, mas sobre vários assuntos eu acho que existem pessoas que tentam fazer isso. Pronto, eu concordo com ele. Eu realmente acho que tem pessoas que acabam usando do movimento para se sentirem superiores. Eu acho que é muito de como a pessoa começa, assim, tipo, quando ela tem o contato com o veganismo e adota esse estilo de vida, e ela começa a julgar as pessoas que ainda comem carne, que ainda estão alheias e, enfim, fazendo parte do que ela saiu, e aí ela pode acabar se mostrando dessa forma. Assim, fugindo um pouco da pergunta, eu queria dizer que é, aqui, assim, aqui em São Paulo tem umas cafeterias, tem uns restaurantes bem diferentes assim, e eu já procurei comer opções tanto vegetarianas quanto veganas e eu acho interessante, mas eu acho que eu não conseguiria seguir completamente esse estilo de vida, porque eu sou muito ligado a outros alimentos derivados de animais, mas assim, eu acho uma ideia boa, sabe? Certo, então para encerrar, a gente vai trazer mais uma pergunta para ser respondida pelos dois. E essa pergunta, na verdade, é uma pergunta bem intrigante. E a gente quer saber a resposta bem verdadeira assim, de vocês, certo? Sam, pode trazer a pergunta. Então, vocês dois acham que o consumo de carne só continua por ser uma coisa cultural ou é apenas porque as pessoas, tipo, não têm informação sobre o que realmente acontece nos abatedouros e tudo mais? Bom, Relaxa. como eu já disse antes, eu já vi alguns vídeos de como os animais são tratados, assim, em relação ao meio de produção de alimentos e tal, e eu nunca me aprofundei muito no assunto, mas eu acho que se vídeos assim, se assuntos como esses fossem abordados em escolas, por exemplo, muitas pessoas talvez tivessem mais vontade de se aderir ao movimento, porque realmente são coisas bem chocantes de se ver. Então, eu acho que tem a influência dos dois lados, na real. É, tem a questão cultural bastante forte de justamente de comer ali à mesa, todo mundo junto, dividir aquela refeição. Tem uma coisa bem. É uma herança bem antiga que a gente tem de fazer isso. Daí, quando uma das pessoas da mesa não aceita aquele alimento, acaba sendo a diferente, né? E eu acho que em relação à questão de informação, assim, para as crianças realmente é uma realidade que elas desconhecem, tipo, elas ainda não fazem ideia que aquilo está acontecendo. É muito protegido pelos adultos para que elas não descubram isso. Não sei se vocês já se sentiram assim, mas, tipo, ninguém quer que as crianças descubram que a vaquinha que elas veem na fazendinha que elas é o que elas vão comer no almoço, sabe? Tipo, não é uma coisa naturalmente tratada pelos pais. Então, e aí sobre os adultos, eu não acho que seja falta de informação, tipo, do que acontece.
eu acho que seja realmente pensamentos e alinhamentos da pessoa, tipo, se ela tá aberta a fazer uma mudança de vida dessa. Muitas mudanças para, assim, quando a pessoa acaba escolhendo o vegetarianismo, o veganismo, muitas vezes acontece por uma questão de saúde, então tem muita gente com alergia a leite, com alergia a ovos, e aí ela precisa parar de consumir ingredientes de origem animal, ou por causa do filho, tem muita criança nascendo alérgica hoje em dia, alérgica a tudo. Então, pelo menos eu conheço muita gente que precisa mudar a alimentação inteira da casa por causa disso. Então, eu acho que depende muito da motivação, sabe, da pessoa, do que ela tá aberta naquele momento, porque a gente sabe o que acontece, a gente só realmente, quando a gente vê um vídeo desse e a gente passa, a gente ignora, a gente sabe, a gente só não quer ver naquele momento para não se machucar. Então, eu acho que é isso. Só para comentar, eu achei bem interessante o que você falou sobre a diferença assim de como essas coisas são tratadas com as crianças. Quanto a isso, é só uma opinião bem diferente assim minha que o, o meu o meu pai ele é biólogo e a minha mãe é veterinária. Então eu vivia, tipo, eu passei a minha infância crescendo com, tipo, assim, gosta dos animais, essas coisas. Sim, E então, para mim sempre eu sempre tratei como uma coisa natural, acabar matando um animal e usar de alimento para outros animais, porque eu via no zoológico como o meu pai ele trabalhou no oceanário do zoológico de Recife quando eu morava aí. E eu via ele dando os peixes, eu via ele alimentando o tubarão que tinha lá uhum, no zoológico. Então, desde pequeno, eu sempre achei normal usar os animais como fonte de alimento, porque na natureza, querendo ou não, isso acontece. sim, Então, eu acho meio errado a forma que os seres humanos fazem isso, tipo, nessa questão em massa, as fazendas, os abatedouros, essas coisas, realmente tem coisas bem chocantes, mas querendo ou não, eu sempre tratei como uma forma natural e sim. meio que moderna de facilitar o meio de produção e de entregar para as pessoas, tipo, essas coisas. Mas assim, tipo, usando o que eles falaram da questão da falta de informação, tu acha que tu não sabe disso realmente por não ter tido interesse, por estar, tipo, tranquilo do jeito que tá, ou porque tu realmente acha que precisa ter mais a difusão desse tipo de informação, tipo, tá em falta? Eu não sei se por eu não pesquisar sobre assim coisas na internet a internet acaba não recomendando matérias sobre o assunto para mim. Exato. Então, eu não sei se é uma falta de informação geral ou se é uma falta de Sim. informação pelo fato de eu não pesquisar sobre. Uhum, entendi. Foi massa, massa demais essa conversa de vocês. Muito obrigado por isso. Foi um debate muito saudável e acho que contribuiu, aliás, sanou a dúvida de muita gente. Também a gente trouxe pontos aqui muito importantes e é isso. Queria agradecer aos convidados, a Samara também. Então, pronto, então é isso, gente. Muito obrigada pela participação, como o Samuel já disse. Então, tchau. Eu queria agradecer, né, o convite, foi muito legal a discussão, acho que trouxe pontos bem relevantes. Espero que as dúvidas mais importantes tenham sido sanadas e, claro, qualquer coisa, só chamar aí Samara e Samuel que eles vão tirar a dúvida de vocês. E é isso. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu gostei da oportunidade de estar aqui e ter uma conversa sobre esses assuntos com vocês. Gostaria também de deixar aqui
muito obrigado em nome de todo o Biocast, de todo mundo que está por trás disso. A você que escutou até aqui o podcast, e espero que tenha gostado desse episódio, e até semana que vem.